as perguntas. Aqui, por favor, no meio. Vamos conversar com a ESPN, por favor. Graças. Obrigado. Boa tarde a todos. Cícero Melo, dos canais ESPN da Disney. Boa tarde, Fernando Diniz. Boa tarde, Capitão Nino. Boa tarde, pessoal da Conmebol. Minha pergunta vai para o Fernando Diniz. E, Diniz, cada treinador tem sua estratégia, seu modo de atuar, principalmente se tratando de uma grande decisão como essa. O Almirón, técnico do Boca, preferiu, a exemplo do que o Tite fazia na seleção brasileira, já sair de Buenos Aires definindo a escalação para todos, para a imprensa, para a torcida. Eu queria saber qual a estratégia que você usa nesse momento, porque é uma grande dúvida de quem vai começar jogando e qual o esquema tático. Se começar com o John Kennedy, como foi contra o Olímpia e contra o primeiro jogo contra o Inter, é totalmente diferente se jogar mais um volante, pode ser o Martinelli, vamos dizer. Queria saber se você tem algum problema de divulgar já a escalação, quem joga desses dois, ou se tem alguma outra mudança, e se você não quiser dar armas para o adversário, pelo menos explicar o que mudaria no time com o John Kennedy e o que mudaria no time com mais um volante, provavelmente o Martinelli ou o Lima. Obrigado, boa sorte. Primeiramente, boa tarde. Eu, então, diferente do Almirón, vocês vão ter que ficar imaginando. Tem essas duas possibilidades, talvez outras. E como criou essa dúvida? Se não tivesse dúvida, eu não ia desfazer a dúvida. Mas se a dúvida está aí, eu vou deixar ela como está. Se a gente jogasse entre essas duas que você disse, obviamente, com o John Kennedy você ganharia, em princípio, um pouco mais de profundidade. E com um cara mais no meio, em tese, você ganharia um pouco mais de recurso ali para preenchimento do meio campo. Mas não necessariamente essas coisas acontecem quando você vai jogar com uma escalação ou com outra. A base da minha estratégia é colocar o melhor time para jogar em cada jogo. E é o que eu vou fazer amanhã. Quando a gente jogou com o John Kennedy aqui contra o Olímpia e lá no Paraguai, a gente não ficou com menos gente no meio campo, porque os jogadores souberam se ajudar. Então a gente ganhou profundidade e não perdeu consistência defensiva, na minha opinião. Então, agora é um outro momento e eu vou procurar botar o melhor time possível para a gente fazer um grande jogo amanhã. Eu já sei, faz um tempinho já. Aqui, por favor, o Eric. Falcão, está aqui? Aí, obrigado. Obrigado. Boa tarde, Castelo, Diniz, Nino, Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Diniz, você outro dia tratou o jogo como o jogo mais importante da história do Fluminense. Não só você, eu acho que existe esse consenso, né? Um jogo assim, para o time se desenvolver melhor em campo, você acha que é mais importante, assim, você estar forte mentalmente para que a parte tática saia com fluência, ou taticamente você com tanta segurança que a parte mental ela fica forte também? O que equilibra mais numa hora dessas? O que tem de mais importante? Ou 50% para cada lado? Eric, muito boa a tua pergunta. A vida, para mim, ela é sempre complexa e ela tem multi-influências. É a mesma coisa que falar de futebol, ele é arte ou é ciência? Se você perguntar para mim, eu acho que ele é mais arte que ciência, mas você precisa da ciência no futebol cada vez mais. Mas a gente não pode esquecer da arte, porque eu acho que ele é mais arte. Quando ele acontece de maneira artística, fica impregnado na memória dos torcedores para sempre. Quando é só ciência, isso é mais difícil de acontecer. Fica uma coisa mais mecânica. Em relação à sua pergunta, eu acho que numa decisão, os times que são treinados, que têm a parte técnica, a parte tática, eu acho que tem uma prevalência da condição mental nos momentos decisivos. Quando tudo já está arrumado, eu acho que para as coisas funcionarem bem, eu acho que a harmonia que faz parte de um campo mental e as emoções, eu acho que elas têm uma prevalência sobre o domínio tático e o domínio técnico. Obrigado. Aí, Eusébio, por favor. Sim. Obrigado. Sou eu? Vai. Era ela, mas obrigado. Pode ir você depois. Não, então, por favor. Obrigado. Obrigada pela delicadeza. Patrícia Lopes, BIM Esportes. Boa tarde para vocês. Diniz,
Esse ano, a sua carreira, você está, né, esse deve ser o melhor ano, né, da sua carreira, da sua vida, né, técnico da Seleção Brasileira, agora finalista da Libertadores. E amanhã, você ganhando esse título, você muda completamente de patamar, né, em relação à sua carreira, muda totalmente. Como é que você está controlando a ansiedade? Como é que está sendo esses dias para você? Como é que você está se sentindo, sabendo que esse é um momento tão importante da sua vida? Então, eu acho que, obviamente, que o que vai acontecer amanhã, ele modifica o resultado, sempre modifica o status quo das coisas, como as pessoas te enxergam. Mas, para mim, a minha vida, o mais importante não é como as pessoas me enxergam, quando eu me enxergo. E, nesse sentido, eu não estou à mercê da bola que vai entrar e daquela que não vai entrar amanhã. Eu vou fazer o meu melhor, porque se eu tivesse assim, eu estaria mais propenso a ter um resultado que eu não gostaria, porque eu estaria muito mais ansioso do que eu estou. Já tenho ansiedade, mas não é isso que vai modificar a minha vida. Nunca foi, eu demorei muito tempo para aprender na minha vida, e luto até hoje, para a minha vida não ser determinada por uma bola que entra ou que não entra. O que determina a minha vida e a vida dos jogadores que estão comigo, e tão pouco a deles, é a capacidade que a gente teve de trabalhar todos os dias na nossa existência, e estou falando desse time aqui, 1 ano e meio juntos, para chegar nessa final, onde, quando a gente chegou aqui, 1º de maio do ano passado, quem imaginaria que nós estaríamos aqui agora? Então, isso tudo não vai ser descartado por as bolas que vão entrar ou não vão entrar amanhã. Então, o que dá, assim, para mim, a segurança para eu viver e viver bem, é que eu sou um cara focado no trabalho, na minha vida, e não só pelo resultado que vai acontecer, que é uma coisa, muitas vezes, intangível, e tem um componente de incerteza no futebol que deixa a vida mais bonita. Mas eu não vou, a nossa vida, nem a minha, nem a do time, ela está à mercê do que vai acontecer no jogo de amanhã. A gente está preparado com toda a nossa alma, todo o nosso espírito, a gente trabalhou todos os dias pensando nessa final, esse dia 4 está na gente desde o 1º de maio do ano passado, então o time está muito bem preparado. Eu espero, de fato, que os jogadores, todos nós, estejamos assim muito unidos e com bastante inspiração para fazer uma grande partida amanhã. Obrigado. Obrigado. Diniz, Leandro Quesada, Revista Placar. Tudo bem aqui em cima, perto do Juca. Tudo bem? Diniz, alguns árbitros seguram mais o jogo, deixam o jogo ser mais picotado. Outros deixam o jogo fluir. O seu time é o jogo que faz fluir, né? Seu time joga a bola. Com todo respeito ao time do Boca, o seu time joga a bola. E o Roldan vai apitar esse jogo, você certamente viu Palmeiras e Boca. Talvez não tenha sido isso que eliminou o Palmeiras, não é isso que eu estou dizendo, mas picotou muito o jogo, né? 2 minutos de jogo, já tinha cera do lado do Boca. Eu queria que você falasse sobre isso, se o árbitro pode ter uma influência no estilo de jogo do seu Fluminense. Eu espero que não. O Roldan apertou o nosso jogo da estreia, o Sport Cristal, e apitou nós e River Plate na Argentina. Então, o que a gente espera é que ele tenha uma tarde extremamente inspirada e feliz e consiga ser bastante imparcial e que não tenha interferência nenhuma na arbitragem. Eu espero que o jogo flua e a gente acredita que ele tem a capacidade para deixar com que o jogo flua e seja uma grande arbitragem e que seja um grande jogo. Obrigado. Por favor. Aqui. Boa tarde, Diniz, boa tarde, Nino, boa tarde a todos. Poucas vezes a gente vê... Aqui, Diniz, na sua frente aqui. Poucas vezes a gente vê uma final, um jogo muito bonito, né? Normalmente por questões até emocionais, é um jogo muito nervoso de ambas as partes. E apesar da gente saber o potencial do Fluminense de jogar bola, queria saber de você e do Nino, como é que está o psicológico, né, de vocês para enfrentar esse jogo. A gente sabe que as equipes argentinas também gostam de picotar bastante o jogo, né, de tentar entrar no mental do adversário. A gente sabe que vocês têm jogadores experientes, mas como é que está sendo para vocês aí essa preparação mental para esse jogo de amanhã, tendo em vista a tamanha importância dessa final de Libertadores? O time está muito bem preparado, muitos jogadores experientes, como você falou, jogadores acostumados a jogar grandes jogos.
E como o professor falou, a gente vive o dia 4 há muito tempo, a gente tem trabalhado e se preparado para esse jogo há muito tempo. E isso faz com que a gente chegue com um senso de merecimento e de que nós estamos capacitados para fazer um bom jogo. Acho que o time está enxergando esse momento com muita alegria, com muito prazer e entendendo muito bem a nossa responsabilidade. Obrigado. Por favor. Boa tarde a todos. Sérgio Guimarães, Rádio Tupi. Diniz, Nino, aqui atrás. Diniz, aqui atrás. Diniz, qual é o tipo de jogo que você espera, levando em consideração o retrospecto dos dois times até aqui, pelo que apresentaram na campanha da Libertadores? Você acha que vai ser um jogo... Tem muita gente dizendo que vai ser um jogo típico de um time que não deixa jogar com aquele time que joga e que um time que tem personalidade desde o início e consegue mostrar para o que veio. Você acredita que os treinadores vão se respeitar muito? É um jogo tático, um jogo que tem que ter paciência e, se puder também, para que o Nino fale sobre como ele está fisicamente recuperado da lesão no joelho. Estou muito bem, graças a Deus. Foram semanas de muita dedicação aí à minha volta, de um trabalho de muita gente, da fisioterapia, da preparação física, da nutrição. E eu chego 100%, muito feliz com os treinamentos que eu consegui fazer, muito feliz com minha condição física e muito feliz de estar podendo viver esse momento amanhã. Eu, em relação à sua pergunta do plano tático, eu acho que são duas equipes que chegaram com muito mérito na final. O Boca tem todo o nosso respeito, tanto pela tradição da instituição, quanto por esse time que fez muita coisa também para chegar na final. Tem uma ideia clara de jogar, é um time que sabe marcar muito bem e sabe jogar muito bem também. A gente analisou muitas partidas do Boca. Então, é um time que é muito dedicado no processo defensivo, um time que tem muita qualidade técnica, com grandes jogadores e um trabalho muito bem feito pelo seu técnico. Então, é um jogo que tem, em princípio, assim, muito equilíbrio, que tem tudo para os dois times fazerem um grande jogo amanhã. Obrigado. Falcão. Boa tarde, Leonardo Por Esporte. Nino, tanto para o Nino quanto para o Diniz. Nino, amanhã o jogo é na nossa casa, no Maracanã, onde vocês conhecem todo o buraco. É um vestiário que vocês sentem à vontade. A gente vê nos bastidores do clube, quando sai no YouTube, que tem o grito seu, tem o grito do Felipe Melo no vestiário, tem a saída ali que o Fábio também grita, que vocês falam todo mundo juntinho, a gente já sabe o que tem que fazer, tal. Como é que vai estar essa chegada no estádio, no vestiário que vocês estão já acostumados, como é que vai ser isso? E, Diniz, acredito eu que na sua formação psicológica que você aprendeu que visita tem tempo para chegar e visita tem tempo para ir embora. E como é que vai ser isso, assim, de passar para os jogadores de forma psicológica? Nós estamos na nossa casa e a gente tem que se sentir à vontade e não eles. É muito especial estar vivendo esse momento dessa final no Maracanã, desde que nós ficamos sabendo da final aqui, foi um objetivo que traçamos, né? Todo mundo sonhou em ter uma final na nossa casa com nossa torcida, no ambiente que a gente já conhece. A gente fica muito feliz, a gente conhece, como você falou, o campo, não sei se isso é um fator tão determinante assim, mas a gente sabe que nós vamos ter pessoas queridas aqui, né? Nossa família, nossa torcida principalmente, e pessoas que vão estar nos empurrando e torcendo por nós nos 90 minutos. Isso nos enche de motivação e faz com que a gente entre aí no jogo com algo a mais, com certeza, porque a gente quer dar essa alegria para eles. Eu acho que o fato de jogar no Maracanã é uma coisa que a gente gosta muito, muito mesmo. Assim como o Boca gostaria de jogar em Buenos Aires, em La Bombonera, se possível fosse. Todavia, eu não acho que é isso que determina o campeão numa partida. Eu acho que é um fator que ajuda, mas não é determinante. Porque é um time de jogar contra um time que sabe jogar muito bem fora de casa, assim como o Fluminense também soube jogar muito bem fora de casa. Mas se a gente pudesse escolher um cenário para a gente atuar, seria aqui no Maracanã, que tem sido a nossa grande casa aí há muito tempo. Obrigado. Falcão, por favor.
Oi, Diniz, Cristina do Fim de Jogo. A gente está vivendo um momento dos Jogos Pan-Americanos também, que o espírito olímpico, a forma de torcer, é um pouco diferente da cobrança do futebol. Como passar uma mensagem para a torcida que o que importa é estar na final? O que importa é... Estar na final. Putz, isso não é uma pergunta que a torcida quer ganhar o campeonato, né? No fundo, no sentido de importante, eu acho que para a torcida o importante é respeitar quem vai ganhar. O adversário que perder tem que respeitar aquele que ganhou. Acho que a mensagem é essa. Porque só tem um que vai ganhar. Agora, aquele que perder não tem o direito de ter atos de violência e sair quebrando tudo e desrespeitar todo mundo porque perdeu, saber, eu acho que canalizar a sua frustração. Mas a torcida do Fluminense, por conta do Boca, a nossa torcida está ansiando por esse título há 120, eu não sei quando começou a Libertadores, mas tem 123 anos de história. Libertadores? 64, edição 64. Então, então são o quê? São 64. Quantos anos de história, então, né? 60 e pouco. 64 anos de história. Então, a torcida está esperando isso e ela vai esperar a vitória, né? E a gente vai fazer de tudo no campo para que a gente consiga ter êxito. É isso que eu acho que eu peço assim, se eu pudesse pedir para as duas torcidas, é isso. É entender que é um só que vai ganhar o jogo. Bem, por favor. Boa tarde, Diniz, Thiago da Amaral, dos canais ESPN. Essa semana saiu um relato do Alexander falando muito sobre como o futebol conseguiu mudar um pouco a vida dele, toda a superação dele, e ele cita você em um momento desse texto, e você sempre fala que sua realização na carreira como treinador é poder ver que esses caras, esses jogadores se realizem como jogadores, como pessoas, porque muito por conta da sua experiência como jogador. Hoje, no tempo presente, você diria, como treinador, você é um cara realizado? Eu sou realizado desde que eu comecei minha carreira de técnico. Porque esse trabalho que o Alexander falou, é um objetivo central do meu trabalho desde que eu comecei minha carreira. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque desde lá da A3, no Votorati, onde eu comecei, a gente conseguiu mudar a vida de muita gente ali. Uns menos, outros mais. Esses títulos, eles estão muito próximos da minha mão. Esse título não depende das bolas que entram e que não entram, depende da sua dedicação e dessa interação, dessa aproximação humana que eu gosto de ter com os jogadores. E isso a gente vai colecionando isso. Então, isso é uma coisa que depende só da minha vontade para que ela aconteça e do vínculo que eu crio com os jogadores. E na construção desses vínculos, eu acho que toda vez que a gente consegue construir isso, a gente acaba ficando mais perto de ganhar. Embora o ganhar, nesse caso, da construção, ele não está determinando, porque muitas vezes você não ganha, mas a sua construção afetiva, para a pessoa ser melhor, ela é um ato contínuo. Então, eu fico muito feliz por ver essas realizações rotineiramente no meu trabalho, porque, de fato, é uma coisa que preenche muito meu coração. Obrigado. Diniz, boa tarde. Nino, Davi Barros do GE, à sua esquerda um pouco, Diniz, no meio. Diniz, a minha pergunta é sobre, você vai ter muita gente te vendo, talvez, pela primeira vez, vendo seu time jogar. Então, eu queria saber quais são os pilares do dinizismo, digamos assim, e quem que te inspira. E, ao Nino, eu queria saber a sua versão sobre a notícia que saiu hoje sobre você ter um acordo encaminhado com o Nottingham Forest. Obrigado. É algo que eu fiquei sabendo também hoje de manhã, né, da notícia sair. Não é algo que eu gostaria de falar no momento, porque nada além da final de amanhã me interessa, e nosso foco é todo esse. Bom, em relação assim às pessoas de repente não terem visto a minha maneira de trabalhar, não é uma coisa que me incomoda. A gente vai trabalhar do mesmo jeito, e o pilar central do meu trabalho é o estabelecimento de boas relações e de criar bons vínculos. Acho que daí parte as outras coisas do desenvolvimento tático para que os jogadores se sintam cada vez melhores em campo, no sentido de ter confiança, de ter coragem para fazer as coisas que eles têm prazer em fazer. Mas o pilar central do meu trabalho é estabelecer boas conexões com os jogadores e, principalmente, que eles estabeleçam boas conexões entre eles. Obrigado.
Diniz, boa tarde. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Você falou ainda sobre essa questão da maneira como as pessoas te avaliam e que isso talvez nunca te moldou na carreira. Mas ainda pensando até na visão do torcedor do Fluminense, o resultado de amanhã, na tua visão, ele pode ter dois extremos? Ou você se torna muito ídolo, ou você ainda vai ser um treinador que tem muito a provar? Bom, isso é uma pergunta que não sou eu que tenho que responder, né? Porque eu tenho que imaginar o que o torcedor vai imaginar. Eu acho que o torcedor tricolor especial tem uma relação muito íntima com aquilo que é a minha ideia de trabalhar. E eu falo isso, vou repetir, já falei outras vezes, não tem tanto a ver com o que aconteceu do ano passado para cá, mas o que aconteceu em 2019. Que era um time que teve muita dificuldade em pontuar no Campeonato Brasileiro, embora a gente tenha ido bem nas Copas. E era uma torcida que ficava dividida e tinha mais apoio do que falta de apoio, e mesmo aqueles que não conseguiam apoiar, era uma torcida que torcia para aquilo dar certo, em termos de resultados efetivos no campo. Eu sentia isso na arquibancada, a gente jogou clássicos aqui, a gente perdeu e saiu aplaudido de campo, e o time lá embaixo na tabela, que é uma coisa praticamente impensável no futebol que a gente vive. E nesse meu retorno, os resultados eles começaram a aparecer de uma maneira muito mais positiva. Eu acho que a torcida do Fluminense ela tem um desejo imenso dessa conquista, como a gente tem. A gente espera de fato que ela seja premiada com isso, mas eu acho que ela consegue entender também mais do que o resultado. Acredito de fato nisso. Eu acredito que tem uma relação que ultrapassa um pouco essa camada, essa membrana que tem entre o campo e a arquibancada, que às vezes é mediada pela própria imprensa, pelas redes sociais. Existe, parece que, uma conexão maior da torcida do Fluminense com aquilo que acontece diretamente no campo. O torcedor, todo tricolor pode ter certeza que trabalho e dedicação, entrega, vai ter sobrando. A gente está com o tanque cheio para isso. A gente vai fazer de tudo para que as coisas se realizem amanhã. Obrigado. Por favor. Boa tarde, Diniz, José Ilan, canal Ilan e Renato. Diniz, o adversário Boca chega a essa final passando pela fase de mata-mata com 6 empates, né, e se classificando 3 vezes consecutivamente nos pênaltis, né, e tem se classificado também em campeonatos na Argentina da mesma forma, tem um goleiro que tem um percentual altíssimo de defesas em pênaltis. Isso está sendo observado de uma forma especial, isso, de uma certa forma, dá quase uma situação de vantagem ao Boca de jogar, talvez, pelo empate. É uma situação, essa dos pênaltis amanhã, a se evitar especialmente mais do que seria em outra situação? A gente tem muito respeito por tudo que o Boca conseguiu fazer. Eles chegaram à final, não só por causa dos empates, eles chegaram na final porque eles têm um grande time e um grande treinador. Esse é o primeiro ponto. Obviamente que é uma coisa que chama a atenção da gente, a gente está preparado para todos os cenários que acontecerem no jogo. Então, a gente treinou muito tudo. A gente treinou pênalti, a gente treinou para fazer o nosso melhor no campo, então está tudo detalhado e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o jogo sempre tem um componente da incerteza, mas o Fluminense, que eu posso garantir, que a gente se preparou para todos os cenários para o jogo de amanhã. Obrigado. Sim, por favor. Diniz, Nino, prazer, Gabriel, do canal Fute Crônicas. A gente viu o time do Fluminense com uma força mental muito grande. E passou por isso contra o Argentino Júnior, contra o Olímpia e na semifinal contra o Inter. Queria saber de você, Diniz, como que está sendo hoje para você administrar a ansiedade da torcida, dos jogadores e até da mídia que está fazendo uma pressão para o Fluminense ser campeão. E, Nino, queria saber de você também como você enxerga o trabalho psicológico do Diniz frente aos jogadores do Fluminense. Fala aí. Fala bem, hein? Não, o trabalho do professor Diniz é um trabalho bem completo. A gente chega, como eu falei, com o senso de que nós estamos preparados para todas as situações do jogo de amanhã. Nós trabalhamos para essa final durante muito tempo, nós sonhamos durante muito tempo em estar aqui. E mais do que carregar um peso, a gente chega carregando a certeza de que nós fizemos tudo o que nós poderíamos fazer.
o time chega na sua melhor condição, cada jogador forte em cada aspecto e todo mundo muito confiante para o que a gente vai viver amanhã. Pô, até esqueci da minha pergunta, estava vendo se ele ia falar bem aqui, o que era? Como você está administrando a ansiedade dos jogadores, torcedores e até da mídia em relação à decisão de amanhã? Eu acredito que a melhor maneira para a gente conter a ansiedade é a gente focar no presente, das ações que a gente está fazendo. Sabe? Então, o foco total foi em cada treino, em cada sessão que a gente ia conversar, em cada vídeo. Procurar blindar os jogadores o máximo possível. É impossível blindar completamente, para focar nas coisas internas, aquilo que a gente tem que fazer, no treinamento, na análise do adversário, para a gente conseguir entregar o nosso melhor amanhã. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Diniz. Obrigado, Nino. A tribuna e o campo de jogo dos fotógrafos estão abertos para o reconhecimento. Obrigado. Até